três ensaios sobre a teoria da sexualidade são uma primeira montagem de Freud com relação não apenas ao que seria a maneira de desejar compreendida, humana compreendida a partir da psicanálise, como também uma maneira de pensar como essa maneira de desejar vai se estruturando, vai se constituindo para cada um. O movimento geral é o mesmo, quase que de toda a teoria freudiana, ela é uma teoria de uma prática. E nessa prática, a gente abre a caixa preta e encontra as coisas mais loucas em todo mundo. Em vez de trabalhar com o eu, a gente trabalha com o eu e mais todo o resto que existe em alguém. Por isso Freud fala de aparato anímico, aparato psíquico, para não falar apenas de eu. A pessoa é muito mais do que ela é, o eu não é senhor na sua morada. Quando a gente abre isso e vê essa confusão que a gente não pode mais supor, ter uma teoria que suponha, que começa tudo arrumadinho e depois vai degringolando. Se o eu é uma espécie de ponta de iceberg, uma espécie de causa interior, é preciso uma teoria para dar conta de por que e como que a gente se estrutura e funciona de maneira mais ou menos regrada. Então, o movimento todo dos três ensaios e da obra freudiana é sempre: aceitemos que há normal e patológico no dia a dia. Aceitemos que há coisas corretas, coisas incorretas. Aceitemos que os nossos valores são fundamentais. Mas pensemos que isso é uma construção, uma superestrutura que nos leva a ser o que somos de maneira mais ou menos instável e precária. Então, nos três ensaios e nas pulsões e seus destinos, entre outros, a gente vai ver como Freud vai propondo essa estruturação. Ele imagina, primeiro, perverso polimorfo, que é o nome dele para o que ele considera que é a sexualidade de base, ou seja, meio caótica, tudo podendo ser, sem uma programação muito bem definida. A partir daí, experiências de satisfação causadas, construídas pelos cuidadores, a gente vai chamar de mãe, o cuidador em geral, né? Mas pode ser qualquer um, mas aquele ambiente que cerca e vai promovendo através do seu holding experiências mais ou menos direcionadas. E cada experiência dessa vai fazendo com que um movimento de necessidade ganhe um objeto. E que os objetos não estão lá previamente. Os objetos são fixados a partir, como ele diz, uma solda, a partir da experiência de satisfação. Uma vez o objeto fixado, gravado, um trilhamento estabelecido, uma facilitação, como outro termo que ele usa, neuronal estabelecida, no próximo movimento de necessidade vai aparecer esse objeto e aí vai haver uma busca desse objeto na realidade. Então, só após a primeira experiência de satisfação, há possibilidade do desejo. Exatamente como ele define o desejo no projeto. Então, o desejo é uma coisa secundária estabelecida a partir de uma necessidade ou uma pressão que ganha um objeto pela experiência de satisfação. O que ele vai dizer com menos clareza, então esses seriam os três elementos de uma pulsão, de um impulso constituído. Ele vai dizer com menos clareza como esses impulsos vão se organizando para constituir alguém que vai mais ou menos sempre na mesma direção, né? Não vai para qualquer lado. Então, as experiências de satisfação são múltiplas, mas tem uma orientação. Só que a orientação é o favorecimento que algumas pulsões constituídas, que vão em direção ao que o mundo deseja, ao que o ambiente deseja, sejam favorecidas. Então, do grande complexo de pulsões constituídas para uma criança, primeiro caótica, angustiada, ou necessidades variadas, com 1000 objetos de satisfações possíveis, nenhum pré-programado, então desejos confusos, vai começando a criança a se direcionar para um mesmo lugar. E esse mesmo lugar, para Freud, começa pela boca. Então, Freud vai estabelecer nos três ensaios 3 paradas desse trem. Uma ênfase no oral, nas pulsões orais, depois uma ênfase nas pulsões anais e, por último, uma ênfase nas pulsões genitais. Vamos entender que o que Freud está dizendo é que esse desenvolvimento, como ficou conhecido as fases libidinais, ou as organizações pré-genitais e genitais da libido, são os termos dele, então há uma sucessão. Então, o conjunto de pulsões orais vai ser substituído em sua ênfase, elas não vão acabar. Elas vão, por exemplo, para o inconsciente, ou vão ficar em segundo plano. Vão ser substituídas pelas pulsões anais, e as anais pelas genitais.
isso dá a impressão de um caminho no sentido de uma evolução, um progresso. Mas lembre que a ideia toda do Freud é que esse progresso não está previsto, dado na criança. Isso faz toda a diferença. Então não é uma criança que nasceu e geneticamente tem um relógio biológico programado para que ela seja oral, sobretudo. É uma criança que vai sendo oralizada pela mãe. Aquelas pulsões que envolvem tudo que é em torno da boca, tudo que é objeto que vai ser engolido e deglutido pela boca, vai sendo favorecido pela mãe. Essa é a ideia. Ela vai carregando de libido de fora para dentro aquelas pulsões que favorecem a satisfação que ela, mãe, quer. Afinal, é isso. O que as mães querem no começo é que o seu filho se alimente. Então, Freud vai dizer que a experiência de nutrição vai ser a primeira base para favorecer essa oralidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente está falando de uma espécie de gramática ou erótica específica, que é uma relação, toda uma relação própria com o objeto. Então, não é comer apenas. É um modo de se satisfazer, de descarregar as pulsões, que envolve um objeto que a gente vai chamar de oral. Lembrem, os objetos são variados. É o modo de satisfação que vai definir o oral, e não porque é um alimento. Então, do alimento, da nutrição, vai se estabelecer todo o modo de satisfação, que envolve coisas, às vezes, objetos mais tarde abstratos, e mesmo durante a infância, ou objetos que não são exatamente alimentares, mas é o modo de descarga. Que modo é esse? O objeto, segundo Freud, será um objeto canibal, um objeto de canibalismo. E as descrições que ele vai fazendo na sua obra e nesse texto também, nos 3 ensaios, marca o objeto como um objeto, simples, o objeto vai desaparecer. Ele vai ser devorado, ele vai ser engolido, vai fazer parte do interior do corpo, mas na realidade ele vai desaparecer. O objeto oral é assim. E o erotismo oral é um erotismo, não que necessariamente o objeto tenha que desaparecer na realidade, mas ele vai se lidar, a descarga e o desejo com o objeto oral, o desejo que ele desapareça. Mais tarde, por exemplo, posso ter uma relação, então, pulsões orais que se descarregam na minha relação amorosa, eu quero engolir o meu parceiro, eu quero absorvê-lo. Então é isso. O objeto oral é um objeto de deglutição, desaparecimento, de consumo. A típica relação oral é a relação de consumo, um objeto que será consumido e jogado fora. No sentido que gastei, enjoei, não preciso fazer ele desaparecer da realidade. Tudo isso é a esfera das pulsões orais. E Freud, então entendam, não é que a pulsão oral é natural e várias outras vão se desenvolver como um desvio da natural. Essa é a ideia. As pulsões variadas vão ser catalogadas artificialmente, como ele diz, ou, digamos, arbitrariamente, num certo grupo de pulsões que inicialmente estão ligadas ao ato de alimentar. Mas ele mesmo vai discutir que esse alimentar aparece logo na saída a ideia de sugar. Sugar, chupar, aí foi traduzido como chuchar, que não faz sentido nenhum, mas chupar é o que essas pulsões fazem, quando o objeto não desaparece, porque o chupar, o que ele quer é fazer desaparecer, é engolir. Então, todo um conjunto de pulsões que vão nesse sentido vão ser favorecidos pela mãe e, finalmente, a criança se alimenta. Que maravilha! E quando ela está se alimentando, agora, o que a mãe quer é outro tipo de satisfação se torne primordial. Então, lembre, quando a gente está falando da pulsão oral, são sempre as pulsões orais. O ser humano é múltiplo e todo o trabalho e processo, digamos, é um processo educativo para que ele se torne um. Então, há toda uma multiplicidade de base que vai se organizando a partir desse reforço do meio. Por que não falar como os terapias cognitivo-comportamentais, os pavlovianos? O meio vai dando reforço positivo e negativo. Todo mundo sabe que é assim que funciona. Mesma coisa, a mãe vai carregando de libido, fica mais interessante pensar em termos de investimento, mas é isso. Ela vai carregando de libido objetos orais e o prazer oral. Mas logo que a criança está funcionando bem, comendo bem, a primeira coisa que a mãe vai querer agora é que ela pare a não querer comer toda hora. Justamente que ela pare de deglutir tudo, de enfiar tudo na boca, ou de querer agarrar a mãe e não soltar nunca mais. Ela precisa se disciplinar, como diria o social. Então, toda uma outra série de experiências de satisfação e pulsões constituídas vai começando a ser favorecida. E a criança vai migrar de uma ênfase em satisfações orais para uma ênfase em satisfações anais. O anal é muito mais complicado, porque é mais difícil de ver e a gente confunde logo com o que vem depois, que será o genital. Então, eu preciso parar um minuto na satisfação anal. Também é complicado porque a nossa sociedade ela valoriza muito o que a gente está chamando de erótica oral.
Então é difícil a gente ver em ação a erótica anal, mas ela está o tempo todo em ação. Então Freud vai definir como sádico anal e vai localizar na mucosa anal mesmo do ânus e a relação com as fezes esse primeiro momento. E simplesmente é isso, a mãe quer que a criança desfraude, que ela controle o cocô, que é alguma coisa que a criança vive ainda como dela. Então vejam, o objeto já não é mais externo, que eu quero devorar. Esse tipo de satisfação é um objeto que é meio meu, meio não é, é um objeto que é meu e que eu tenho que entregar para o outro. Então isso se dramatiza como uma criança entregando o cocô, como aliás ela faz, vem na sala quando a mãe tem visita para mostrar que conseguiu fazer o cocô no troninho. É todo um jogo de satisfações para que a criança possa dar esse cocô. Só que o jogo de satisfação não é que ela dá e tchau. Ela dá e fica, por ela dar, a mãe pede. Então tem a demanda da mãe. Agora vocês veem que já complica mais, mas tem a demanda da mãe. A mãe quer que você dê para ela, e quando deu, a mãe não quer ficar com o objeto. É dar para depois dizer adeus, que é uma cena clássica nas creches, né? Dar tchau pro seu cocô na privada. Então é todo um jogo com o outro, que é, eu dou, mas eu não vou dar não, senão ele vai sumir. Então é retenção e entrega. E nisso há uma espécie de amarração entre criança, mãe e objeto. Esse é o objeto anal por excelência. E o tipo de erotismo anal não é de descarga e acabou. É um jogo que tende a continuar. E se dá um pouquinho, não dá, vai para horas certas, se regula. Então tem todo um lado desse trabalho que é meio pesado. Mas por outro lado é o trabalho da socialização básica. É preciso que eu saiba me controlar, mas é preciso também que quando eu entregar, eu não me entregue completamente, eu não me deixe cair dentro da privada. Eu entrego em parte. Fico feliz que alguém gostou. A fenomenologia boa para sentir isso na vida não é tanto a do cocô, que rapidamente a gente tende a recalcar e não ver. A fenomenologia boa é aquela que envolve, por exemplo, o presentear. Quando eu dou um presente, eu quero dar, mas ao mesmo tempo eu queria ele para mim também. Eu dou, mas tenho um sentimento de perda. Sei que alguns vão dizer, não, eu dou feliz, adoro dar. Adoro dar, mas é qualquer coisa. Dar para prender a pessoa, você que deu um presente tão bom. Por exemplo, tem todo um jogo de controle, retenção, expulsão, dádiva, dom, tudo isso, presentear mostra bem. Mas Freud vai trabalhar mais em termos desse erotismo com relação ao dinheiro. O nosso comportamento com o dinheiro vai nesse sentido. É preciso guardar um pouco, não se deve guardar só, o prazer apenas de guardar fica muito, é tão anal que não é bem a ideia, anal inclui também o prazer de dar, tem uma ideia de descarga. Mas Freud vai chamar isso tudo de sádico anal. É sádico porque na hora que estiver dando, vai reter um pouquinho para a pessoa ficar sob o domínio dele. Mas todo cuidado que esse sádico não tem nada a ver com o fetichismo ou com o que vai acontecer mais tarde com relação às pulsões genitais. É só naquele momento. Tem a ideia de dar e ter prazer de dar e reter um pouquinho para reter a pessoa também ali sobre na sua relação. Mas é um jogo de relações instável, assim como era o oral. O oral é instável porque o objeto vai desaparecer e não tem mais nada acontecendo. Vai ter que ser renovado esse objeto a partir do outro. Aqui é instável porque tem uma agarração que não se resolve. Não dá para estabilizar o laço. É sempre vai, vem. Tá? Mas tenta imaginar que na nossa sociedade, ainda em grande parte, essas pulsões anais ditam o tom de muitas relações e de muitos momentos. E aqui um comentário. O que Freud diz são organizações pré-genitais da libido. Essas organizações elas se estabelecem a partir de objetos favorecidos pelo meio e áreas do corpo favorecidas pelo meio, que ele vai chamar de zonas erógenas. E ele diz, parece que poderia ser qualquer lugar a zona erógena, mas parece que algumas zonas erógenas são predestinadas, essa é a palavra dele. Por exemplo, a boca, para envolver todas as satisfações orais. O ânus para envolver as anais de começo. Depois, muitas outras coisas, as mãos, sobretudo. Mas essas zonas são predestinadas, e aí é uma interpretação. Porque geneticamente estão montadas para isso? Ou porque o mundo vai favorecê-los, porque o mundo precisa, o meio, as sociedades precisam que as crianças comam e depois se controlem. Então, a predestinação está na genética, a criança já nasce com ela, ou está na cultura? Não importa, mas nós vamos trabalhar como analistas como se não estivesse dado, estivesse na cultura. Porque é o que aparece na clínica. Quando se começa a pensar como é que alguém é feliz ou satisfaz com o que ele tem, aparecem sempre as cenas em que ele foi
colonizado para ser o que ele é. Quando as pessoas vão falar de si e sempre falam dos próximos, não falam apenas de si. Então a ideia toda é que fomos feitos a partir do próximo, do coletivo, da cultura. É assim que o analista pode imaginar também que a gente possa ser refeito, reconfigurado, a partir, por exemplo, dessas pulsões ou dessas pulsões recalcadas que vão trazer alternativas ao eu, seu funcionamento de todo dia. E essas alternativas é que vão talvez fazer com que eu possa se reconfigurar. Não porque agora ele é livre, no seu livre-arbítrio, para fazer o que ele quiser. A posição freudiana é o contrário da posição cartesiana ou da posição liberal, que apoia-se nessa ideia de que haveria um livre-arbítrio absoluto, só que a pessoa escolhe errado porque teve uma educação corruptora. Não, livre-arbítrio construído frágil, em cima de um vulcão, porque a educação me permitiu a ideia de que o eu tem alguma liberdade. E tem, porque ele aprendeu a dominar suas pulsões e ganhar autonomia. Mas isso vai ser sempre acossado por mil coisas que estão lá, marcadas, trilhadas. Falta o terceiro, que é o genital. Isso vai ser objeto de outra gravação, é só para apontar que esse é que vai estabilizar a relação social. Se no oral é instável, no anal é instável, com o objeto dito fálico, mas a gente vai dizer aqui genital, porque o fálico dá logo a impressão que é patriarcal, hegemonia masculina. Isso a gente vai ver com carinho, não é o caso. O genital para Freud é as pulsões serão favorecidas, outro tipo de pulsão, num jogo binário. Então, as pulsões que se endereçam a um objeto que seria seu complementar e que só descarregam com ele, serão as pulsões favorecidas nessa fase dita genital. É isso que a gente vai ver numa próxima gravação, só para encerrar a ideia de que essas fases são maneiras de descrever uma cultura como uma cultura específica, que era a freudiana na época dele, digamos a vitoriana ou a de Viena na sua época, como essa cultura ela vai construindo alguém estável, sexualizado, mas uma sexualidade binária e definida, uma sexualidade dentro de um binário. Nunca para Freud foi ou um lado ou outro, ou masculino ou feminino, mas entre um polo entre masculino e feminino, um lugar na partilha sexual. Isso é a sociedade dele promovendo as fixações que vão definir o jeito de viver. E desde sempre, mesmo aí, Freud diz, o oral e o anal não será suplantado no sentido de eliminado pelos outros. Essa escala de 3 é apenas um minimalismo freudiano para dizer o que é o básico kit que a sociedade exige que alguém seja para viver em sociedade. Muitas outras sociedades poderiam ter outros kits. E alguém poderia dizer, não, mas toda sociedade sempre começa pelo oral, depois pelo controle e depois pelo binário. Que seja, se forem todas as sociedades até hoje, ainda assim um analista não vai considerar que essa é a única maneira de ser. Primeiro porque, da sua teoria da pulsão, Freud propõe que essas oral, anal, continuam coexistindo com o fálico, com o genital, e depois que, além dessas, há uma série de outras pulsões que vão ficar no inconsciente, justamente porque não cabem, não funcionam orquestradamente como essas. Então é sempre plural e sempre há mais do que a sociedade nos promove a ser.